Então, depois de ter dado uma pausa, ou então dando uma pausa a partir daqui, né, a gente vai iniciar esse entendimento. Então, aqui a gente vai ver o início, né, quando foi anunciado a questão do rei, quando iniciou o reino, quando foi anunciada a promessa desse reino que existe hoje, né, no século XXI. Mas a gente vai lá na raiz e na cultura deles para poder entender isso, né, e ver o porquê que nós estamos relacionados com isso. Então agora vamos investigar o reino nos dias da promessa, né, de que ele seria fundado e estabelecido no futuro deles lá. Isto estaria entre o povo judeu. Vamos começar por pequenas citações. Então, o objetivo aqui não é a gente ficar fazendo leitura aqui nesse momento. Você fazer a sua leitura aí. Então, temos esses dois primeiros livros aqui, que é o livro de Samuel. Eu vou estar te mostrando aqui dentro do Velho Testamento. Tá aqui, ó, temos o Novo, o Antigo e o Novo Testamento, né? Como você pode ver aqui nos índices aqui. Então, você rolando aqui, você vê que tem esses dois livros aqui, tá vendo? Primeiro e segundo Samuel. Então, o que ocorre aqui? Esse nome desses livros, ele incorre na seguinte questão. Havia um profeta chamado Samuel e ele resolvia as questões do povo israelita, né? Ele aconselhava, dava instruções, né? Ele conduzia o povo de acordo com a vontade de Deus. Então, num certo momento, o povo vai ficar temeroso por diversas situações que só você lendo você vai entender por que eles pediram isso. Eles vão pedir um rei, né? Você vai ver aqui no capítulo 8, versículo 5, você vai ver eles falando assim, dai-nos um rei. E esse motivo você vai ver lá na leitura, né? Então, daí em diante, o Senhor Deus irá instruir o profeta Samuel, né? Samuel, estou chamando ele aqui de Samuel, mas ele era o profeta, o que ele deveria instruir o povo sobre o que seriam os privilégios de um rei e as consequências por ter um rei. Então, Samuel, ele não ficou muito contente em ouvir esse pedido do povo. Aí ele foi e consultou a Deus e Deus falou assim para ele, né? Você vai tirar essa dúvida lá. Ele falou assim, não, Samuel, não se preocupe com isso não, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, mas vamos fazer a vontade deles. Então você vai falar isso aqui para eles. Então isso tudo que eu estou te contando, você consegue ver, né, dentro desses dois livros aqui. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, que vai te esclarecer, fazer você ver isso com mais clareza, são as novelas da Record, né, muito boas, né? Ela tem assim, uma fidelidade aos registros, ela vai construindo os registros próximo do que eles eram e te traz a ideia idônea, né? A ideia exata do que, mais próximo do exato do que aconteceu, né, naquela época. E tem pessoas muito cultas, né, que trabalharam por trás do material que veio a ser criada essa matéria. Então, aqui tem um rapaz que acho que é o Rodrigo Silva, desculpa se eu errar o nome dele, eu não sei, eu boto aqui na correção. Ele é arqueólogo, ele é muito eloquente, ele conhece muita coisa, né? Mas só que tem uma diferença do que eu estou fazendo e do que eles fazem. Aqui não é entretenimento, é iniciação, preparação, é comunicação do que você precisa. Eu vou estar migrando de livro em livro, né, para você poder perceber essa mensagem. Como aqui a gente está falando sobre a questão do reino. Você vai ver que aqui iniciou o primeiro rei. Você vai ver o primeiro rei de Israel. Então a gente vai estar vendo isso agora, né?